Olá, pessoal. Sou o professor Juninho Lima, da Central do Enem. A nossa videoaula de hoje é sobre um assunto recorrente na prova do Enem, que é o romantismo no Brasil. Só que o romantismo no Brasil, ele é uma escola muito grande, não é? Ele é dividido em partes, ele é dividido em poesia, é dividido em prosa, é dividido em teatro, né? Então nós vamos precisar de, por exemplo, umas 3 videoaulas só para a gente cumprir o romantismo. Vamos começar pela videoaula, vou chamar de videoaula 1, que seria a apresentação da escola, não é? Depois a videoaula 2, a gente vai trabalhar as gerações, né, as gerações românticas, e a videoaula 3 a gente trabalha a prosa romântica brasileira, tá bom? Vamos começar hoje a trabalhar o romantismo no Brasil, a parte da poesia, né? A poesia romântica brasileira. O romantismo no Brasil, as gerações do romantismo, né? O romantismo, assim como as grandes escolas nacionalistas, são divididas em 3 partes. O romantismo é dividido em 3 partes, como também o modernismo é dividido em 3 partes. Aí que nós chamamos de as gerações do romantismo. Aí vamos começar pela parte número 1, que é a poesia romântica. A poesia do romantismo brasileiro pode ser didaticamente dividida em 3 gerações, né? 3 gerações ou 3 fases. Primeira geração, que é chamada de geração nacionalista, indianista ou religiosa, né? Marcadamente chamada de nacionalista, lançou as bases teóricas do romantismo, volta-se para as raízes nacionais e apresentando o índio como herói do passado recente. Quem eram os principais autores e obras da primeira fase, ou da primeira geração? Nós temos Gonçalo de Magalhães. Você sabe da importância de Gonçalo de Magalhães com o início, com a introdução do romantismo entre nós, né? Com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Então, o primeiro autor de destaque, Gonçalo de Magalhães, ele nasceu em Niterói em 1911 e morreu em Roma em 1882. Sua importância advém do fato de ter sido o introdutor do romantismo no Brasil, né? Ele introduz a poesia, né? Então, se você perceber, o romantismo é dividido em 3 partes. Você vai ter marco da poesia, você vai ter marco da prosa, assim como você vai ter o marco do teatro. A marco da poesia você tem Suspiros Poéticos e Saudades. Este é um livro de poesias que sustentam no tripé formado por Deus, pátria e coração, né? Gonçalo de Magalhães, a importância dele é como introdutor da poesia romântica brasileira. O grande destaque aqui é o Gonçalves Dias. O grande destaque é Gonçalves Dias. O poeta Gonçalves Dias, o poeta da Canção do Exílio, nasceu no Maranhão em 1823 e morreu na costa maranhense em 1864. O poeta é responsável pela consolidação do romantismo no Brasil. De fato, ele trabalhou todos os temas iniciais do romantismo, como o indianismo, que seria a valorização do índio, a exaltação do elemento primitivo, a natureza, o ufanismo, a pátria, a religiosidade e o sentimentalismo são as principais características de Antônio Gonçalves Dias. É dele a famosa Canção do Exílio, que é o texto mais importante da literatura do Brasil. Você já conhece esse texto, campeoníssimo nas provas do Enem, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas bases têm mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores. Esses mar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Os elementos centrais desse texto, nós temos palmeiras e sabiá, né? Esse texto é muito importante, né? Porque, por exemplo, o nosso hino nacional brasileiro contém trechos da Canção do Exílio, que é o texto mais importante.
Nesse texto você observa o joguete dos advérbios de lugares aqui, lá e cá. O aqui e o cá significa na Europa, Portugal, Coimbra, o local que ele se encontrava, e o lá se referindo ao Brasil, terra amada. A segunda geração é chamada de geração do mal do século, também chamada de ultrarromântica ou geração byroniana ou byronista. Também conhecida como ultrarromântica ou byronista, é a geração do mal do século. O mal do século, que é o desejo e a obsessão pela morte. Caracteriza pelo egocentrismo, sentimentalismo extremos, pelo escapismo, expresso na idealização, na busca da solidão, da noite e da morte, no tédio e no pessimismo exagerado. Então, a segunda geração, a chamada geração do mal do século. O que é esse mal do século? Desejo e obsessão que ele tinha pela morte. Um dos autores de destaque da segunda geração nós temos aqui um dos principais autores recorrentes nas provas do Enem. Autores e obras: Álvaro de Azevedo nasceu em São Paulo e morreu no Rio de Janeiro. É considerado o mais importante poeta do ultraromanticismo brasileiro. Ao morrer com apenas 21 anos, deixou inédita toda a sua obra, que começou a ser publicada no ano seguinte ao da sua morte. Seus mais famosos livros são A Lira dos 20 Anos, da poesia A Noite na Taverna, que é um conto. São características importantes de sua obra. Eu enumerei para você de A a E, são as características principais de Álvaro de Azevedo: evasão na fantasia e no sonho, devoção pela noite e por ambientes lúgubres, sombrios, evasão da morte, conceito de amor que oscila entre a idealização e a sensualidade, e o sentimento de autodestruição. O sentimento de autodestruição compõe as características de Álvaro. Certo? Veja a seguir versos do poema Se Eu Morresse Amanhã, como eu falei para você, que ele é um tema que é o poeta que faz como temática principal a obsessão pela morte. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã, minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nava, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Os principais poemas da obra Lira dos 20 Anos de um dos textos também muito famosos dele é a Lira dos 20 Anos, que é onde ele relata todas as frustrações e decepções que passou pela vida. Conde Novo, Conto, Noite na Taverna e Teatro Macabro. Além da segunda geração, nós temos o Álvaro de Azevedo, nós temos um autor também que é recorrente na prova do Enem, que é o Casimiro de Abreu, o poeta da saudade. Casimiro de Abreu nasceu e morreu no Rio de Janeiro, em 1839 e 1860, assim como Álvaro de Azevedo. Também prefere o tema da morte e, como Gonçalves Dias, faz poesia de saudade da pátria. Sua produção poética é vasta, está reunida em um volume chamado As Primaveras, cujo poema mais popular é Meus 8 Anos. Veja um fragmento do mesmo. Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Poeta, saudade do Casimiro de Abreu. Cuidado que esse é um autor muito recorrente na prova do Enem. Obras principais de Casimiro de Abreu nós temos As Primaveras e Camões e o Jaú. Outro autor de destaque nós temos aqui Fagundes Varela. O Fagundes Varela, a gente costuma dizer que ele é um poeta de transição de gerações. Ele pertence à segunda, mas seus textos estão comprometidos com a terceira. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro. É considerado poeta de transição de gerações, pois anunciou os primeiros acordes do condorenismo. Sua obra pode ser dividida em duas partes. Na primeira se mistura o mal do século, o patriotismo, a luta abolicionista, a natureza e a morte. Já a segunda se caracteriza pelo misticismo religioso decorrente de uma série de perdas, a morte de 2 filhos, da esposa e da maior parte dos amigos, inclusive Castro Alves. Suas principais nós temos Poesia, Noturnos, O Estandarte ao Verde,
Vozes da América, Cantos Meridionais e Cantos Religiosos. São as principais obras de Fagundes Varela, os também autores pertencentes à segunda geração. E a terceira, uma das gerações mais importantes, chamada geração social, geração condoreira, geração byroniana. A terceira geração é conhecida como condoreira, inspirada no voo do condor, altos voos, e é caracterizada pela poesia social e libertária, refletindo as lutas internas da segunda metade do reinado de Dom Pedro II. Castro Alves é o poeta mais representativo da poesia de caráter social. Veja as principais obras dele. Castro Alves nasceu e morreu na Bahia, em 1847. 1871 é o poeta da liberdade, denunciando as desigualdades sociais, lutando sempre a favor dos oprimidos. Sua denúncia da problemática da escravidão fez com que fosse denominado o poeta dos escravos. Além dessa poesia voltada para o social, Castro Alves destaca-se autor de poemas lírico-amorosos em que o amor e a mulher são menos idealizados. Entre suas obras destacam os Plumas Flutuantes de 1870. Seu poema mais famoso é Navio Negreiro, no qual ele descreve as condições em que os negros eram transportados e manifesta sua indignação contra o tráfico de escravos. Ele é o poeta dos escravos. Vai trabalhar seus textos a questão da escravidão. Suas principais obras temos As Plumas Flutuantes, Cachoeira de Paulo Afonso e Os Escravos. Dentro da obra Os Escravos nós temos Vozes da África, e Navio Negreiro. Teatro Gonzaga ou a Revolução de Minas. Aqui você tem a foto dos coroas do navio negro no fundo do porão de um navio negreiro. Aqui um trecho dos versos de Navio Negreiro. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs, errice a orquestra irônica estridente, e a dona fantástica a serpente faz doudas e espirais. Se o velho arqueja, se no vão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala, e voa mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após fitando o céu, se desdobra tão puro sobre o mar. Fiz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai o rijo, o chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. Esse é o trecho da obra Navio Negreiro. Não esqueci, Navio Negreiro, uma das principais obras-primas desse autor. É isso, galera. Hoje nós trabalhamos com vocês a poesia romântica brasileira, dividida em 3 gerações. A primeira geração chamada de indianista, nacionalista, religiosa. Temática principal, nós temos o ufanismo, nacionalismo e indianismo. A segunda geração chamada de geração do mal do século, tinha como temática principal o desejo e a licença pela morte. E a terceira geração chamada social, condoreiro urbana, que lutava pelas causas sociais e abolicionistas. Bom, pessoal, até a próxima, se Deus quiser.